Here we can see the solution up and running. We can do some additions, some subtractions. We can also do some multiplication and some divisions. As we can see, the result is shown here and past calculations over here. We can also clear the past calculations by clicking this button. Após a pipeline ser executada e o Terraform ter criado toda a infraestrutura, resta apenas instanciar todos os nossos microserviços no cluster. Por questões de tempo não conseguimos colocar a chamada ao kubectl nem ao Helm dentro da pipeline, portanto decidimos fazê-lo neste passo manualmente. Portanto, a única coisa que tem que ser feita após o Terraform é a instanciação do ingresso e a utilização do kubectl para poder instanciar os microserviços. Portanto, após instalar o ingresso utilizando o Helm, seguindo apenas a documentação oficial, portanto não a vou demonstrar aqui, nós criamos uma customization para facilitar o deployment manual. Portanto, a customization contém todos os YAMLs a ser deployed. Portanto, a única coisa que tem que ser feita é um kubectl apply customization que cria todos os recursos e todos os HPAs e serviços que nós necessitamos. Neste caso está tudo unchanged, uma vez que já estão todos deployed. E se fizermos kubectl get pods, conseguimos ver então todos os serviços a correr. Neste caso todas as pods. Podemos ver também os serviços. Okay? Portanto, todos os serviços são cluster IP e temos também as regras de ingresso que estão a utilizar o Nginx para fazer deploy. Portanto, apenas existe um IP externo, que é o IP do controlador de ingresso. Para testar a nossa solução e para determinarmos os melhores parâmetros de autoscale, utilizámos o Locust, como mencionado no relatório. E aqui vamos apenas fazer uma demonstração de como é que esta ferramenta foi utilizada. E os resultados do teste completos podem ser visualizados no relatório. Portanto, se configurarmos aqui para um máximo de 1000 users, e agora só para podermos ver alguns pedidos a acontecer rapidamente, vou configurar a serem spawnados 100 utilizadores por segundo, e conseguimos rapidamente ver o número de requests por segundo a aumentar e o response time claramente a aumentar, ou seja, isto significa que as nossas pods estão saturadas. Se deixássemos o teste correr durante mais algum tempo, íamos claramente observar quando o cluster desse scale up. Aliás, quando as pods dessem scale-up, iríamos observar o tempo de resposta a diminuir. Ele iria ficar constante durante algum tempo, isto porque o cluster tem recursos limitados e demora algum tempo a dar scale-up. Portanto, como pode ser visto no gráfico do relatório, passado algum tempo, eventualmente o cluster dá scale e as pods escalam ainda mais, voltando a colocar os response times abaixo. Pelos nossos testes, determinámos que 4 a 5 pods por serviço é o necessário para manter os response times constantes no tempo normal, debaixo da carga total que este computador consegue gerar. Em termos de monitorização, conseguimos utilizar as ferramentas default do Azure e temos várias métricas por default, temos CPU e memória RAM, mas para além disso decidimos utilizar Prometheus e Grafana. Para simplificar e para poupar tempo, utilizamos a versão Managed do Prometheus e do Grafana, ou seja, decidimos não dar deploy no cluster, mas sim utilizar a solução do Azure Built-in. Portanto, apenas configuramos o Grafana e o Prometheus utilizando o Terraform no Kubernetes. Aqui temos a visão do Grafana Managed. Conseguimos abrir alguns dos dashboards que vêm por default, outros que nós decidimos instanciar. Aqui conseguimos, por exemplo, ver as métricas todas do cluster, certo? Conseguimos ver a utilização do CPU e a bandwidth e a RAM. Para cada um dos nossos microserviços criamos também um endpoint de metrics, de modo a que o collector do Prometheus pudesse capturá-los. Criámos as regras também de Prometheus para capturar estas métricas e aqui no Grafana conseguimos claramente observar as métricas gerais do cluster e também as métricas pod a pod e serviço a serviço que estamos a coletar com a nossa regra. We used Azure DevOps as our versioning control system. As we can see, we divided the multiple microservices, additions, database, division
in multiple folders. We also have the front end, which has each one has its Docker file. We also have the folder for the infrastructure, which contains the Terraform files. We could have separated it in modules, but we opted for the simplistic approach and did it in only one file. The customization for every file, the Azure manifestos, is over here. And we also have the Prometheus in the monitoring folder. Here we can see the pipelines that we have done, which show the various steps in the job. We could have separated in steps, but we opted for the simplistic solution. We can see that the Terraform is installed, init, plan and apply. We then build and push each of the microservices.